Chaves velho é bom? E não gostar seria um sinal de etarismo? Tá vendo? Eu sou vendedor. Pois eu prefiro o Popó. E aí galera, tudo beleza com vocês? Vocês já devem ter acompanhado no Notícias Sobre, mas o Clube do Chaves, que o SBT exibia todos os domingos, saiu do ar recentemente. E durante este período em que o programa esteve no ar, eles exibiram os esquetes do Chaves dos anos 80 e 90. O golpe veio pela retaguarda. Traz o elenco já mais velho, sem Kiko, sem Seu Madruga, e dava pra observar bem nas redes sociais uma certa repercussão negativa por parte do público, incluindo até fãs assíduos. O seu Jaiminho tava viajando de tanga. Como assim de tanga? Tangamandápio. Eles realmente não gostavam dessa fase da vida do Chespirito como ator, no caso, fazendo o personagem Chaves, e eu achei que daria um bom tema de vídeo, tentar analisar e discutir sobre isso, respondendo os principais pontos que eles levantavam para argumentar que essa fase é ruim. Meu objetivo aqui vai ser tentar defender essa fase. Então se ajeitem aí e bora pro vídeo. Eu, seu melhor amigo. Mas antes, eu preciso também explicar de onde surgiram esses episódios pra quem tá boiando. E é o seguinte, os episódios de Chaves que sempre foram exibidos aqui no Brasil, que todo mundo conhece de cabo a rabo, foram gravados durante os anos 70. Contudo, Chaves continuou sendo produzido durante os anos 80 e o comecinho dos anos 90. Mas esses episódios nunca foram muito famosos aqui no Brasil, justamente por uma série de motivos que vamos citar ao longo do vídeo. Tangamandápio é minha terra natal. Indo povoado com crepúsculos avermelhados Mas em resumo, eles não chegaram num bom momento. Mas é uma coisa pra refletir, de que, mesmo o Brasil sendo um país que ama tanto o Chaves, que abraçou as obras do Chespirito, nós os fãs geralmente não assistimos nem metade do que foi produzido pro personagem. E bom, naturalmente, conforme os anos foram passando, os atores foram envelhecendo, os figurinos foram mudando, os cenários, e essas mudanças não agradam boa parte dos fãs. E aqui já vamos engatar com a primeira crítica, que é o fato de que dizem que o Chaves mais velho não combina. Bom, para começo de conversa, o Chespirito, se for parar pra pensar, nunca combinou. Ele era um homem de 40 anos quando interpretou o Chaves pela primeira vez. Tipo, por mais que a gente tenha aquela magia de ser uma criança em tela, não dá pra negar que é um homem adulto, com rugas, e já até apareceu com pelo no peito em alguns episódios. Então, a gente pode até enxergar uma criança nos episódios, seja pela caracterização, pelos roteiros bem feitos, pela atuação dele, que de fato foi muito boa, mas criança ele nunca foi. Por sinal, essa reclamação do ator mais velho não combinar com seu personagem é mais centrada no Chespirito, no Roberto Gomes Bolanhos como Chaves. Eu não vejo tantas reclamações assim com a Maria Antonieta de Las Neves como a Chiquinha, ou o Edgar Vivar como Nhonho. Se centraliza bem mais no Chespirito, até porque ele era um dos mais velhos do elenco. Mas aí no meio tem um ponto que eu de fato tenho que concordar. Com o tempo, o Chespirito foi ficando mais limitado na atuação. Então ele foi ficando bem mais lento na interpretação, nas expressões que ele fazia, tudo foi ficando mais devagar, o que é algo natural, porque de fato, conforme vamos ficando mais velhos, a gente começa a ficar mais cansado, o corpo não tem a mesma agilidade de antes. Mas de fato, se você gostava muito do Chespirito como alguém ágil nos episódios clássicos, não vai ser algo que provavelmente vai te agradar, vendo o Chespirito mais devagar e com os roteiros cada vez mais sendo textuais e não físicos. Outro ponto que indicam é que as atuações ficaram supostamente piores. E bom, com isso é o que eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês. Nesses episódios, vocês assistem o Chaves dublado ou em espanhol? Porque vendo dublado, numa fase em que o textual era algo mais importante, fica meio difícil questionar sobre a atuação onde a voz é muito importante. E, em geral, as atuações continuaram boas. Mas sim, tem um outro ponto que eu tenho que concordar. Elas ficaram mais lentas também, acompanhando esse envelhecimento dos atores. E nisso também podemos destacar uma direção ruim, porque não tínhamos o mesmo diretor da era clássica. Então, se os atores saíram mais animados no episódio, é algo que deve também culpa a direção, que deveria ter falado, não gente, bora refazer, dar uma animada aí. Às vezes é algo que não podia ser retrabalhado, não podia ser regravado por questões de dinheiro, que era anos 80 e 90. Porém, o que define uma boa atuação pra vocês? Pra mim, é passar uma verdade e encarnar os personagens. E fazer realmente acreditar que são personagens e não atores em tela. Que aquele mundo tá vivo. E agora vamos pra afirmação de que Chaves perdeu a qualidade. E eu concordo em partes. Está de fato pior do que era na era clássica por X motivos. Entre eles a direção, o movimento de câmeras que acabou ficando mais travado, a limitação nas histórias, um desânimo às vezes dos atores.
tudo isso influencia para o resultado final não ficar muito agradável. E aí, pra gente do Brasil, ainda tem um motivo da dublagem também, que eu vou citar mais pra frente. Mas pega Chespirito dos anos 80 e 90, não vamos comparar com Chaves dos anos 70. Pega um Chespirito dos anos 80 e compara com outros produtos de comédia da mesma época, produzidos sobre o mesmo contexto, e você verá que, apesar de tudo, ainda tem uma qualidade bem acima da média. Porque é que nem aquele dilema do Pequeno Príncipe. Não podemos extrair de uma pessoa o que ela não pode dar. E nessa situação, nesse momento dos anos 80, os atores não poderiam nos entregar a mesma qualidade, o mesmo roteiro, as mesmas coisas presentes nos anos 70. Então temos que fazer uma comparação mais justa com base nas limitações que eles tinham. Mas aí a gente também vai para as histórias repetidas. Chespirito sempre foi muito conhecido pelos seus remakes, que era quando ele pegava uma história que ele já tinha gravado e decidia refazer ela, mudando alguns atores, mudando situações que aconteciam dentro do episódio. E por que ele fez isso tantas vezes é algo que a gente não tem uma certeza. Temos apenas teorias e especulações vindas também de declarações de outras pessoas do elenco. E nos anos 80, isso aumentou ainda mais, principalmente em Chaves. Temos muitos, mas muitos episódios com ideias recicladas. Muitas vezes, com toda certeza, algo que você já vai ter visto em outro episódio mais antigo. E quando você for fazer uma vista grossa e encarar, de fato fica mais cansativo, principalmente se você for olhar do ponto de vista atual. Mas era um costume da época e do país. Pra começar aqui, na cidade do México não tínhamos reprises dos programas antigos. Até porque não teria nem motivo de reprisar, já que eles tinham um conteúdo novinho em Chespirito toda semana. Então muitos fãs cresceram nos anos 80 e 90 sem ver histórias antigas com Kiko e com Seu Madruga, por exemplo. E sim, por mais que pareça absurdo, tem toda uma geração de pessoas que cresceram com os amigos do Chaves sendo o Nhonho, a Pops e o Jaiminho. E esses remakes acabavam sendo uma boa oportunidade desses novos fãs poderem conhecer histórias antigas e piadas boas. Até porque na televisão o público é sempre bem volátil, sempre podendo renovar o público. Todo episódio pode ter sido o primeiro episódio de alguém. Então pra pessoa, normal é o Jaiminho ser um carpinteiro e não o Seu Madruga. E muito provavelmente ela vai ter mais carinho pelo Jaiminho carpinteiro por estar na memória afetiva dela. E pra quem conhece a cultura do México, sabe que eles têm esse costume dos remakes. Histórias de novelas de lá viviam sendo refeitas e até hoje tem isso. A novela exibida bem recentemente, Os Ricos Também Choram, é remake de Maria do Bairro de 95. E Maria do Bairro de 95 é um remake de Os Ricos Também Choram de 79. Quero encontrar um caminho que eu possa chegar. Mas, é claro, também precisamos saber reconhecer que o Chespirito, até com os padrões da época, exagerou nisso dos remakes. E isso é um fato que a gente tem que admitir. Servia de porta de entrada para um novo público, porém, a longo prazo, acabou desgastando a obra dele, mas ele não tinha como saber que a gente teria DVDs, televisões, reprises constantes, que era só abrir o computador ou o celular e no YouTube ver o determinado episódio, digitando o ano, ele nunca saberia que existiria isso. Então pra ele era que nem uma peça teatral. Passou uma vez, acabou. E os remakes seriam o equivalente de uma reapresentação dessa peça. Outra coisa que gera um estranhamento é a dublagem diferente. Aqui está, dona Clotilde. Obrigada. Isso acontece porque esses episódios acabaram não sendo dublados, infelizmente, na época da dublagem clássica. Eles foram dublados um tempo depois, então a essa altura do campeonato alguns dubladores já tinham falecido, ou acabaram não participando da dublagem por motivos de desentendimento com estúdios, o estúdio de dublagem não chamou, e isso acabou resultando que nunca tivemos uma dublagem que agradasse 100% os fãs de Chespirito aqui no Brasil. O mais perto que chegamos disso foi com a dublagem da Herbert Richards, mas que ela infelizmente ficou engavetada por tantos anos que só agora tá vendo a luz do dia. Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! E no caso, acabou que logo o personagem principal, o Chespirito, Chaves, não possui o seu dublador clássico, que é o Marcelo Gastaldi, que acabou falecendo em 1995. E não participou de nenhuma dublagem desses episódios do Chaves mais velho. E infelizmente isso acabou afetando de maneira negativa a experiência de alguns fãs com esses episódios. Isso porque a gente tem muito isso da memória auditiva, onde a gente relaciona um personagem a uma determinada voz e ela se torna uma característica tão importante pro personagem quanto as que estão em tela. Então, quando você ouve o personagem do nada com outra voz, acaba estranhando justamente porque parece que é uma outra pessoa. Infelizmente, por mais que às vezes você esteja aberto a ver uma outra dublagem, dar chance para outro dublador, a memória afetiva acaba te traindo. Extra! Os policiais perseguem os bandidos! Começou a greve das domésticas! Extra! Mais uma das diferenças que mais afetou o público brasileiro, sem sombra de dúvidas,
foi o fato de não termos nem o Kiko nem o Seu Madruga nesses episódios. Os dois atores, por motivos diferentes, acabaram se afastando do elenco, e seus personagens nunca foram interpretados por outros atores, mas os papéis que eles faziam nos roteiros foram direcionados para outros personagens já existentes. Então temos o Jaiminho agindo como Seu Madruga, o Nhonho ou a Pops fazendo o papel que geralmente era do Kiko, como uma terceira criança, para manter a estrutura de roteiro certinha que o Chespirito já tinha formado. Viu a bruxa? Ela segurou a panela e queimou as 2 mãos! E muitas pessoas não aceitam isso, justamente porque acham que o Seu Madruga e o Kiko são figuras indispensáveis. E sim, eu concordo, eles são ótimos personagens, eles ajudam demais na comicidade de vários episódios, mas eu acho que prejudica demais sua experiência você reduzir um seriado inteiro a só 2 personagens. Sabe, parece até que você está desvalorizando o trabalho dos outros atores, como se eles sozinhos não pudessem sustentar um seriado. O que é mentira. Inclusive, vários episódios famosos aqui no Brasil, como o da Caça ao Rato no restaurante, ou da Máquina de Lavar Roupa, foram feitos já sem o Kiko e o Seu Madruga. Mas eu digo que, conforme você vai assistindo os episódios se acostumando, você ainda vai sentir falta deles? Vai, porque você já tá acostumado. Mas depois de um tempo você só aceita que tá, o Jaiminho agora é o homem que vai realizar as tarefas na vila, vai dar os conselhos pro Chaves. Tá, o Nhonho agora é o melhor amigo do Chaves, não o Kiko. Então você não vai ficar reparando nisso o tempo todo. Mas o principal aqui é que o público brasileiro não se acostumou com essa fase. Esses episódios não contam com a memória afetiva do público. Pensa comigo, se tivéssemos só acostumados com eles mais velhos e experientes, nesse cenário de que, tipo, só chegaram episódios dos anos 90 ou anos 80. A gente não conhece Chaves dos anos 70 com ele mais jovem. Se do nada a gente tivesse acesso a episódios com eles jovens, iriam estar dizendo que eles estariam muito crus, inexperientes. Ah, prefiro quando eles estão mais velhos, porque aí os roteiros está tudo mais definido. Porque tudo é uma questão de memória efetiva. Mas tem um ponto bem complicado e polêmico, que é, tem uma galera que considera essa fase triste e deprimente, acham que o clima é um clima ruim. Mas agora, eu quero te fazer uma pergunta caso você ache isso. Na sinceridade, você acha isso por saber das tretas que tiveram nos bastidores, aí pensa, poxa, parece que tá meio estranho, depois de tudo que aconteceu, as brigas. Ou você já sentia isso antes de ter contato com isso de bastidores, de elenco? Se você achava isso, você achava isso pelo desânimo dos atores ou apenas pela aparência deles por estarem idosos? Ou seja, você estaria relacionando eles estarem idosos com algo triste, sendo que não, é só uma etapa da vida que todo mundo vai passar. Infelizmente tem uma galera que leva bem a ferro e fogo isso do ódio, e eles levam as críticas, que passa de uma crítica saudável, de tipo, ah, não tá muito legal isso, para ofensas e coisas pesadas, direcionando pra figura deles, pra aparência deles, falando do peso de alguns atores, falando do rosto deles, que eles estão ficando feios. É algo muito triste de olhar, sabe, de ler, como se eles próprios não fossem envelhecer um dia. Que não é só algo muito errado, como algo até criminoso, dependendo do jeito que você pontua a frase, virando um discurso de ódio. Infelizmente, uma galera fala isso, que olham pros atores e eles não pensam. Ah, eles interpretaram por tanto tempo justamente porque eles gostavam de interpretar, além, é claro, do dinheirinho que tinha entrar extra, mas também porque eles deviam gostar, já deviam estar acostumados com isso. Você virar e falar que eles simplesmente deviam ter aposentado, você tá vendo o seu tempo, a sua opinião do que você acha. Mas você não tá vendo o tempo deles. E o pior, a gente vê isso do preconceito até hoje. Ano passado, em 2025, o Carlos Villagrán, o Kiko e a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, fizeram suas turnês e várias fotos e vídeos são espalhados com pessoas implicando com a aparência deles, implicando, dizendo que eles estavam velhos demais, eles vão ter se aposentado e tá. Realmente, dá pra achar que sim, eles podiam ter se aposentado mais jovens ou não focado tanto em apenas um único personagem, ter expandido mais a galeria deles. Isso eu concordo, mas é o que eles gostam de fazer. Dá pra ver que eles estão empolgados fazendo. Então por que você quer tirar isso deles? E porque você também quer tirar a oportunidade de fãs poderem ver os seus ídolos como seus personagens queridos, sabe, pelo menos uma única vez. Até porque várias pessoas ali nas apresentações não tá vendo pela primeira vez o Kiko pessoalmente. E você é um pensamento muito egoísta tentar privar outros fãs disso só porque você acha que os atores não deviam estar mais apresentando. Mas é isso, pessoal. Eu estou voltando agora. Vamos ter vídeos a cada 15 dias por enquanto. Talvez eu passe para semanal, aí depois disso a gente vai vendo. E bom, é um prazer estar aqui de volta. Eu queria falar que eu queria aproveitar esse espaço final aqui para dizer que as coisas estão boas. Para quem me acompanhou na época da depressão e tudo, as coisas estão melhorando. Eu voltei para a escola, não é sempre que eu consigo ir, mas eu tô ficando cada vez mais tempo.
Minhas consultas com a psicóloga estão rendendo ótimos frutos, sabe? Minha vida tá começando a andar. Eu queria dividir isso com vocês, né? Porque vocês me acompanharam toda aquela fase da fobia social, então eu acho que é bom poder dividir uma coisa boa que tá acontecendo com vocês. E eu queria dizer que eu não vou abandonar vocês, não. O canal eu criei ele quando eu tinha 13 anos e eu nunca pretendo abandonar eles. Papo sério. Eu amo estar aqui, eu amo gravar, eu amo falar sobre Chespirito. Ele me inspira demais, toda a trajetória dele, tudo que ele criou. E eu quero estar aqui dividindo isso com vocês, dividindo o meu amor pelo Chespirito, pelos atores, pelo universo que ele criou com vocês. Então vocês não vão se livrar de mim tão cedo, tá legal? Vou ficando por aqui. E bom, como eu já disse várias vezes até então, até o próximo vídeo. Eu sou o famoso Chaves.